Vamos falar um pouquinho do inquilino pra gente fechar? Sim. Tem um personagemzinho que dá um pouco de trabalho Sim. nos condomínios, né? E ó, o que eu vinha conversando com Silvana, inclusive ela atendendo um caso de cliente dela e tudo mais, entendeu? Sobre a questão do rompimento Ele do ficou contrato. espantado com a relação. Eu falei eu falei que assim, a gente olha, não tá falando disso um nos inquilino podcasts que e te tal. dá muito problema, que é notificado, e você começa já a notificar tanto o inquilino e avisar o proprietário. Sim. É uma quebra contratual. O proprietário tem como... Então, mas o Então, proprietário, ele ele ficou assim. pensa que ele tá na mão da pessoa que tem um contrato válido, ele pensa que a pessoa vai ficar ali enquanto estiver pagando, enquanto o contrato estiver em dia, ele tem aquela visão, mas eu não posso, ou não foi. O proprietário, muitas vezes, ele pensa o quê? Mas eu posso fazer nada, ele tá com o contrato, tá me pagando em dia, mas não é bem assim que funciona, não é Maiara e Clodoaldo com a palavra. Bom, inquilino. Inquilino, eu sempre começo falando o seguinte: a administradora tem que ter um circuito de advertência, de multa e um histórico onde ambos são identificados e ambos são avisados. Perfeito. Então, quando acontece muito problemas nas áreas comuns, qual que é o erro, às vezes, do síndico ou da administradora? Só notifica o inquilino, o proprietário nunca está sabendo de nada. Só notifica o proprietário. O próprio infrator, que é Você o tá vendo inquilino, que é a cultura? ele não está sabendo. Então, ali a gente notifica os dois. E tem reclamação? Tem. Porque o proprietário fala, eu não quero saber o que ele está fazendo, mas o imóvel é seu, você vai ficar sabendo. Tem que saber. Tá? Então, a gente notifica os dois. Então, às vezes, a notificação vem do próprio jurídico, cabe à administradora enviar para os dois. Ponto. Dito isso, regras do condomínio, eu tenho também, inclusive, lembra que eu fiz uma pesquisa no Google de Kit Boas-Vindas e foi a primeira. E você falou ainda, Maiara, é um blog orgânico, a gente não pagou e tá na primeira linha de pesquisa. Foi. Foi o nosso Kit Boas-Vindas. Então não adianta que ninguém vai ler 60 folhas de uma convenção condominial e as 10 últimas atas do condomínio. Verdade. Eu entrego esse Kit Boas-Vindas para os inquilinos. Então, isso já ajuda bastante, porque eles entendem como funciona aquele condomínio. E, por fim, eu falo que o inquilino, ele é meu condomínio, ele merece muito respeito. Por quê? Ele não tem a propriedade, mas ele tem a posse. Ele ajuda a manter o empreendimento. Ele tem a posse, ele é dia. responsável ali. E os contratos bem feitos, os contratos de locação, têm as cláusulas falando que ele é consciente das regras do condomínio e ele deve cumprir sobre quebra daquele contrato. Então, essa é uma cláusula até de praxe. Então, não tô falando ainda nada que... demais. Vamos enfatizar, eu quero que o Clodoaldo, por favor, traga a parte jurídica. Eu vou trazer essa parte ainda jurídica. Que ele pague em dia, ainda enfatiza isso para quem está chegando aqui pela primeira vez, principalmente para quem é condômino, tá? Nós temos um público também de condômino. Sim. O condômino de hoje, ele é o conselheiro de amanhã, ele é o subsíndico de amanhã, ele é o síndico de amanhã, ele é o dono da administradora de amanhã, ele chega aqui de alguma forma, ele se conecta com o segmento e é muito importante, a nossa responsabilidade aqui é muito grande, Clodoaldo, nesse sentido também. Vamos lá. A gente tem 3 relações jurídicas aqui dentro. 3. Uma relação jurídica diretamente entre as partes, ou seja, entre o locador e o locatário. Sim. Nós temos uma relação jurídica do locatário diretamente com o condomínio. E nós temos a principal relação jurídica para o que a gente está falando aqui, que é do condômino, ou seja, condômino, na verdade, ele vai ser o proprietário da unidade com o condomínio. Esta relação jurídica, para o que a gente está falando aqui dentro, essa relação jurídica é a principal, tá? Então, a partir do momento, se tem cláusula, como a Maiara falou, deveria ter sido um contrato bem feito, mas infelizmente a gente sabe que muitos são copia e cola. Tá. O que não significa que a gente acabe com a responsabilidade. A Maiara também colocou um ponto muito importante. Nem todo mundo vai ler as 60 folhas de convenção. E acima de tudo também, traga casos, se vocês já tem casos de que aconteceu. Exato. Porque muitas vezes a gente fica aqui no campo da teoria que tá tudo bem também, tá? Mas fale se isso acontece ou não, vocês acontece dois. isso. Essa relação das 60 pastas, como ela falou, não é porque você não leu que você não está se obrigando a cumprir. Isso é importantíssimo que fique muito claro. Não é porque eu não sei... Não pode alegar desconhecimento. Exato, não é porque eu não soube. Quando eu estou entrando num condomínio através de um contrato de locação, eu estou aderindo às cláusulas de convenção que tem naquele condomínio. Ou seja, não tem condição de alegar que não sabe, que desconhecimento. Então, a partir desse momento, você tem essa relação, onde você tem a unidade
Tanto é que quando a gente faz uma multa, a multa ela é aplicada para a unidade. Perfeito. Sim. Quem é que vai pagar o boleto? Para mim, como jurídico, pouco me importa. Se vai sair do banco, do locatário ou do locador. Importa que o condomínio seja ressarcido pela infração cometida. A gente está falando agora num termo mais sério e num termo técnico, mas é importante que a gente entenda isso. Pode haver, sim, rompimento de contrato de locação justamente por não cumprir as cláusulas de convenção do condomínio. Exato. Pode acontecer, a gente vê isso acontecer diariamente. É que, infelizmente, as pessoas elas julgam de acordo com aquilo que ela quer enxergar. A internet e a jurisprudência cabe tudo. Então, a partir do momento que eu quiser buscar algum fundamento, Você vai né, achar. você vai achar. O que é Mas conveniente. não significa, exatamente. O ser humano ele vai pela conveniência. Eu sei por quê. Infelizmente, eu tenho uma sentença e eu costumo usar isso como exemplo para a gente trazer esse tema que é muito sério dentro dos condomínios também, mas para entender o grau de absurdo que acontece dentro do judiciário. Eu tenho uma sentença, e não eu como advogado, mas eu deixo ela guardada para mostrar para as pessoas, para dizer, olha o absurdo, é uma sentença de um juiz, e um juiz dizendo que um homem dar uma coça na mulher 3 vezes por dia é algo absolutamente natural. Normal. Isso foi proferido por um juiz. E quando você tem um juiz dizendo isso, você sabe o quê? Até o absurdo pode haver busca de fundamento. Verdade. Então, quando você tem o absurdo buscando fundamento, você consegue visualizar. Então, a gente tem alguns condôminos que dizem, mas isso não acontece. Acontece sim. É fundamental que o inquilino, o locatário, saiba que quando ele adere, quando ele firma o contrato de locação, ele está também compactuando com tudo, com todas as regras de harmonia e convivência daquele condomínio.